Igreja, hoje eu quero ministrar um princípio bíblico muito importante, que eu acredito que você, que já tem um tempo de caminhada, você já deve praticá-lo. E você que talvez seja novo na jornada da fé, talvez ainda não tenha o praticado, mas mais cedo ou mais tarde o Espírito Santo vai te cobrar, vai chamar você para perto e falar: meu filho, minha filha, você tem praticado esse princípio? É um princípio que ele é cotidiano nas nossas vidas cristãs com Deus, que é o princípio do jejum. Amém, igreja? Hoje eu quero dar uma palavra de ensino para você acerca do jejum espiritual. O tema da palavra é o poder do jejum. Você pode repetir comigo? O poder do jejum. Vamos lá, de novo. O poder do jejum. Queridos, o que faz de mim e de você sermos considerados cristãos, filhos, filhas de Deus, não é o fato de você pertencer a determinada denominação, não é isso. Mas você ser íntimo de Deus, você ser próximo de Deus. Você vai se lembrar as palavras de Jesus, que Ele vai dizer para alguns, quando chegarem na presença dEle, depois de deixar esse corpo físico e se encontrar cara a cara com Ele. Para alguns, Jesus vai dizer: apartai-vos de mim, porque eu não vos conheço. Por que Jesus vai falar essa frase para alguns? Essa mesma pessoa vai ter dito: Jesus, eu preguei, eu evangelizei lá com balões, eu estava em célula, eu expulsei demônio, eu fiz isso, isso, aquilo. E Jesus vai falar: sai daqui que eu não te conheço. Literalmente essas palavras. O que faz de nós sermos filhos e filhas de Deus é o quanto você é íntimo e próximo do Senhor. Amém, igreja? E o jejum faz parte da sua vida de intimidade com Deus. Amém? Vamos ler dois textos da palavra de Deus para a gente dar início aqui. O primeiro está em Mateus 9:14. Pode abrir na sua Bíblia aí. Mateus 9:14. Então os discípulos de João vieram perguntar-lhe a Jesus: por que nós e os fariseus jejuamos, mas os teus discípulos não jejuam? Pois se você ler o contexto aqui de Mateus 9, foram os religiosos que enquadraram Jesus, dizendo assim: ó Jesus, nós jejuamos, os fariseus jejuam. Agora, e os teus discípulos, os apóstolos, aqueles que andavam com Jesus, por que eles não jejuam? Essa é uma pergunta. E a mesma pergunta que o Espírito Santo nos faz nessa noite: por que você, fulano, beltrano, irmão X, irmã Y, não está jejuando? É a mesma pergunta aqui. Amém? Lucas 18, versos 11 e 12. Olha o que o evangelista Lucas registra aqui para nós sobre jejum. Lucas 18, 11 e 12. O fariseu, em pé, orava no íntimo: Deus, eu te agradeço porque não sou como os outros homens, ladrões, injustos, adúlteros, nem mesmo como este publicano. Para você que não conhece a palavrinha publicano, é a mesma coisa que uma pessoa pecadora do mundo, tá bom? Aí olha o que ele fala no verso 12: jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. Então uma das coisas que os religiosos tinham como prática cotidiana, devocional, diária para eles, espiritual, no seu dia a dia, era jejuar. Mas os apóstolos ainda não tinham o hábito. Amém, igreja? Esse está registrado nos evangelhos, é porque o Senhor Jesus quer nos ensinar sobre o assunto. Amém? Então vamos lá. Algumas perguntas comuns, antes da gente entrar aqui no assunto, que todo mundo tem sobre jejum. Já quero esclarecer para a igreja. Pastor, o que é jejum segundo a Bíblia?
Jejum, segundo a Bíblia, não é ficar sem comer. Ah, pastor, eu vou amanhã, sexta-feira, eu vou ficar das 8 da manhã ao meio-dia sem comer. Se você ficou sem comer e não orou e não se consagrou a Deus, na verdade você só ficou sem comer. Você fez uma dieta, você não jejuou. Amém? Jejum sem oração e consagração a Deus é uma dieta alimentar. Tá bom? Por que o povo de Deus jejuava? A gente viu ali o exemplo dos saduceus, dos fariseus e toda a antiga aliança, o povo de Israel jejuando. Por que eles jejuavam? O jejum significa humilhar a nossa carne diante de Deus. Amém? Você pode repetir? Humilhar a carne diante de Deus. Pastor, por que eu preciso humilhar a minha carne diante de Deus? Eu tenho certeza que se você olhar para a sua vida, vai ter situações simples de serem resolvidas, amém? Mas vai ter algumas que não são tão simples assim. Quem aqui além do pastor tem alguma que não é tão simples assim? Amém? Aí o que você faz? Você vai lá, tenta achar uma solução, uma resposta, um caminho, e às vezes você não tem esse caminho. Aí você humilha a sua carne diante de Deus. Você se prostra diante do Senhor e fala: Deus, eu já tentei através do caminho A, B, C, D, através de homens, através da solução tal, e não deu certo. Agora eu vou para o desespero, eu vou para o jejum. Amém, igreja? O jejum significa, biblicamente, humilhar a nossa carne, clamando a Deus por uma intervenção imediata e urgente. Amém? Você pode repetir: jejum é clamar a Deus para uma intervenção urgente e imediata do próprio Deus. Só quem entendeu, aplauda Jesus. Pastor, jejum é mandamento, é uma obrigação? Não. Jejum não é um mandamento. Jejum ele é opcional. Ok? Mas, mesmo sendo opcional, eu garanto que você vai ter situações na sua vida que não são tão simples, que não são tão fáceis de você desamarrar, desdobrar, desatar elas, né? Sozinho, que você precisa da mão de Deus, de uma sabedoria maior do que a nossa, de uma porta que só Deus pode abrir, de um recurso que só Deus pode liberar, que você já tentou com o teu esforço humano e não conseguiu. Aí vale a pena recorrer ao quê? Ao jejum. Amém, igreja? Mas lembre-se sempre, é opcional. O jejum ajuda a ouvir melhor a voz de Deus? Sim. Por quê? Jejum, eu quero explicar aqui, é muito importante, igreja. Existe a diferença entre propósito e jejum. Sempre que você ver a palavra jejum na Bíblia, quer seja no Antigo Testamento ou no Novo Testamento, está falando de não comer. Vamos repetir, por favor. Jejum é não comer. Quando um irmão, uma irmã em Cristo fala assim, ó, tô jejuando Instagram, isso aí não é jejum. Tô jejuando e na praia, isso aí não é jejum, gente. Isso é propósito. Jejum é não comer. Amém? Então, na Bíblia, sempre que alguém jejuava, Esther, Jesus, Moisés, Neemias, Esdras, qualquer um dos servos de Deus jejuavam, eles estavam se abstendo de comida. Amém? Então, quando você fizer um jejum, você vai deixar de comer por um período. Pastor, e quanto tem que ser esse período? Varia de pessoa para pessoa. Há pessoas que, se ela fica sem o cafezinho da manhã, meu Deus, ela morre. Ela entra em parafuso. Talvez para ela o café da manhã é o sacrifício que vai agradar a Deus. Tem pessoas que, se ficar sem o almoço, pastor, se eu ficar sem o almoço, o meu dia não anda. Então é o melhor horário, é o almoço. Não, pastor, para mim a janta é que tem valor. Eu gosto de jantar e dormir com a barriguinha cheia. Então você faz da janta. O jejum é você abrir mão
de comida física e, abro parênteses aqui, líquidos também vai de jejum para jejum. A gente vai entrar aqui nos textos, tá, igreja? Só quero dar uma introdução aqui. Moisés, quando ficou 40 dias sem comer e beber, a Bíblia diz que ele ficou 40 dias e 40 noites sem comer nem beber. Amém? Jesus, quando foi impelido pelo Espírito Santo ao deserto, a Bíblia diz que ele ficou 40 dias e 40 noites sem comer. Qual era a diferença entre os dois? Jesus estava no deserto, provável deserto da Judéia, região desértica. Se a pessoa fica sem tomar um copo de água, pode desfalecer. Então, Moisés não comeu, não bebeu. Amém? Jesus não comeu, mas muito provável que bebeu água. Então vai de pessoa para pessoa. Tem pessoa que jejua sem comer, sem beber, e tem pessoa que jejua sem comer, mas toma um chimarrão, toma um café, toma um chá para se hidratar naquele período. Isso vai de pessoa para pessoa. Pastor, e deixa eu ver mais perguntas aqui importantes. O jejum traz o que para a minha vida? Jejum pode trazer libertação espiritual para a sua vida. Estou lutando, pastor, há 10 anos com a mentira. Eu sou um mentiroso nato e não consigo largar a mentira. Jejua por isso. Nós vamos ler aqui, está registrado nos evangelhos. Há certos tipos de demônio, a versão Almeida chama de casta. Há certas castas de demônios que só saem através de jejum e oração. Quando a Bíblia diz só sai, é condicional, só vai sair se jejuar. Amém, igreja? Então, se você está lutando com alguma prática, pastor, eu estou lutando com a pornografia e não me liberto disso, jejua. Pastor, eu estou lutando contra certo tipo de pensamento que não consigo, jejua. É uma arma que a igreja hoje tem deixado em segundo, terceiro ou quarto plano, e muitas vezes tem lutado com armas naturais, igreja. E eu vim aqui na autoridade do Senhor para te dizer as palavras do apóstolo Paulo: as nossas armas não são carnais, mas espirituais, para lutarmos da forma certa, igreja. Deus quer te dar armas espirituais para você lutar as tuas guerras. Muitas vezes você tem que ficar de boca fechada, joelho dobrado e jejuar, para que Deus lute por você. Muitos estão lutando na argumentação, na discussão. Pastor, eu estou com meu casamento quebrado há 10 anos e não jejua por isso. Pastor, eu estou com uma dificuldade no meu trabalho lá com o meu chefe. Não há o que faça aquele homem mudar o coração dele. Você está jejuando pelo teu patrão? Então há situações que só Deus pode intervir e fazer aquilo que ele fez com o Faraó. A Bíblia diz que o próprio Deus endureceu o coração de Faraó, e o mesmo Deus teve a habilidade de amolecer o coração de Ciro para liberar os judeus para reconstruir o templo. Deus endurece e amolece corações, igreja. Deus muda mentes de pessoas, mas esse poder vem dele quando a sua igreja ora, jejua, clama e confia no poder do alto. Muitas guerras você só vai vencer no jejum e na oração. Algumas guerras nós vamos ouvir da parte do Senhor, assim como o próprio Deus falou para Moisés: diga ao povo que marchem, vai para cima, luta. E muitas vezes Deus vai falar: não é para lutar, é para você ficar quietinho e orar e jejuar. Que você possa discernir, meu irmão, minha irmã, quais guerras você vai vencer no jejum e na oração. E aqueles que estão entendendo, dê mais um aplauso a Jesus. Deus rejeita, pastor, algum tipo de jejum? Sim. Aquele que é feito de qualquer jeito. Deixa eu contar aqui um case bem engraçado. Quando eu servi no Ministério de Intercessão, servi por 5 anos no Ministério de Intercessão, e tinha nosso querido líder da intercessão, uma bênção, um grande homem de Deus. Ele montava as escalas de jejum.
mandava no grupo lá do Zap, lá, ó. O Joãozinho lá na segunda, o José lá na terça e tal. Mandava as escalas. E uma vez um querido irmão chegou pro nosso líder lá da intercessão na época e falou assim, ele, pastor também, né? Falou, pastor, me coloca a minha escala, assim, eu queria que o pastor mudasse a minha escala de jejum, me colocasse da meia-noite às 6 da manhã. Ele falou, ué, por quê? Porque eu vou estar dormindo e eu não vou passar fome. Um jejum desse literalmente não é válido. O jejum propositalmente é para você passar fome. Para que isso, pastor? Para que a sua carne venha desfalecer e o seu espírito ficar mais sensível para ouvir a Deus. Amém, igreja? Essa é a ideia. Então, existem certos tipos de jejum que Deus não considera. Jejum feito de qualquer jeito, Deus não considera. Nós já vamos ler aqui. Jejum em que você está desconectado de Deus. Exemplos. Você vai fazer um jejum e não tem nada errado você jejuar enquanto você está no seu período de trabalho. Amém, igreja? Não tem nada errado. Mas o apóstolo Paulo fala, lá na primeira carta aos Tessalonicenses, orai sem cessar. Como é que a gente faz para orar sem cessar? Você não vai ficar o dia inteiro na rua lá, aleluia, glória a Deus, orando assim. Você está em espírito de oração. É o seu interior está pensando, se conectando e falando com Deus, amém? Se você está lá no seu período de trabalho em jejum, você está conectado com Deus. Você não está em jejum falando lá do Palmeiras, do Corinthians, lá com a cabeça em outro lugar. Você está conectado em Deus, amém, igreja? Por isso, sugere-se, eu quero aqui reafirmar, sugere-se, que no seu período de jejum, você se abstenha de eletrônicos. Deixa de lado o celular, deixa de lado a TV, deixa de lado o computador, para você estar mais conectado a Deus. Se puder ainda, melhor, você fazer um período em que você vai estar a sós com Deus, melhor ainda. Porque naquele período que você está em jejum, você precisa ler a palavra, amém, igreja? Vamos repetir. Na hora que eu estiver em jejum, eu preciso ler a palavra, orar e estar aberto para ouvir a Deus. Vamos repetir os 3 de novo. Ler a palavra, orar e estar aberto para ouvir a Deus. Amém? Dê um aplauso ao Senhor. Glória a Deus. Não quer dizer que você vai jejuar, exemplo, pastor, eu vou jejuar amanhã, sexta-feira, já meu café da manhã, só meio-dia eu vou comer, de manhã eu não vou tomar café, acordo cedo, né? Você não vai acordar 11h30 e falar, senhor, estou jejuando o café, pelo amor de Deus, né? Só se você acorda de manhãzinho cedo, aí você faz o café da manhã. Fez o seu jejum, Deus não tem obrigação de dar resposta ao meio-dia, você jejuou, espera no tempo de Deus que Ele vai te responder. Amém, igreja? Amém? Ótimo. Quanto tempo deve durar um jejum, pastor? Depende de pessoa para pessoa. Eu já fiz jejum de 3 dias, 7, 21, 35. Eu já fiz um sem período de tempo. Fui fazendo até eu sentir a hora de parar. Então isso vai muito de pessoa para pessoa e de causa para causa. Amém? Se você tem uma causa pequena, que Deus lhe deu a resposta e lhe deu a vitória, pronto, você não precisa mais jejuar. Mas enquanto aquela causa está pendente, você continua jejuando e orando, e jejuando e orando. Amém, igreja? Pastor, qual é o aconselhável mínimo para uma pessoa jejuar? Não há uma fórmula, não há uma recomendação, mas eu sugiro que todo crente, todo e qualquer crente em Cristo Jesus, pelo menos jejue uma vez no mês. Em 30 dias, você pode pegar uma refeiçãozinha e jejuar. Amém, igreja? Amém? Pega 30 dias, escolhe um dia dos 30 e uma refeição. Poxa, isso na verdade é uma migalha para Deus. Essa migalha você consegue dar, amém? Agora, você que tem um compromisso com Deus, você que trabalha na obra do Senhor, você que é líder, você que está com a mão no arado, uma vez na semana. Amém, igreja?
Posso ouvir um amém de todo mundo? Porque a Bíblia diz: quanto mais lhe é dado, mais lhe será. Então, se você tem mais entrega para Deus, você tem que jejuar um pouquinho mais. Amém? Vamos lá. Como que tem que estar meu coração, pastor, ao jejuar? Mateus 6, do 16 ao 18. Acompanhe aqui comigo. Aqui é Jesus ministrando os primeiros crentes sobre jejum. Quando jejuarem, repete comigo, quando? Vamos lá, de novo. Olha só que Jesus não está impondo nem obrigando. Não é impositivo, ó, você deve. Jesus falou, ó, quando? Quando você vê que é hora de você jejuar, que é uma causa impossível, que é uma causa difícil, que precisa da intervenção de Deus. Não mostrem uma aparência triste como os hipócritas, pois eles mudam a aparência do rosto a fim de que os outros vejam que eles estão jejuando. Em verdade, lhes digo que eles já receberam a sua plena recompensa. No entanto, quando você jejuar, unja a cabeça e lave o rosto, para que não pareça aos outros que você está jejuando, mas apenas a seu pai que vem em secreto, e seu pai que vem em secreto recompensará. Amém, igreja? Vamos lá, vamos entender o que Jesus ministrou aqui em Mateus 6. Primeiro, Jesus está dizendo, quando você jejuar, não seja um vaidoso ou uma vaidosa espiritual. Pastor, o que é isso? Querer mostrar para os outros. Vaidade é quando você quer mostrar para os outros as coisas, sabe? Você faz uma coisa, você tem necessidade de mostrar. Isso é vaidade, tá? Tem nada a ver com beleza, tem a ver com o fato de querer mostrar. Então Jesus está batendo contra, ele está falando assim, ó, jejum é um voto secreto, você não precisa expor isso. Quando você está jejuando, você não precisa tirar uma selfie e marcar lá, meu Deus, que luta, que dificuldade. Amém, igreja? Tudo que menos Jesus quer é isso, que você exponha que você está jejuando. Amém? Agora, obviamente, você que é casado, você vai falar para sua esposa, para o seu marido, né? Você imagina, você chega em casa, está no teu trabalho, o Espírito Santo falou, jejua a janta, tá? Passou o dia inteiro trabalhando. E sua esposa fez a comidinha com o maior amor e carinho. Daí ela coloca o prato ali para você, e você, não, obrigado. Por que eu fiz com tanto amor? Não posso falar, é segredo. Não, você tem que falar, e avisa antes, amém? Marido avisa esposa, esposa avisa marido, seja sábio. Estou falando porque esse tipo de coisa acontece. Então, quando a Bíblia diz para não falar para ninguém, tá? Abre parênteses, marido conta para a esposa e vice-versa. Agora, aqui está falando no quesito de querer aparecer espiritualmente. Jesus combateu fortemente a vaidade espiritual dos fariseus, tá? Não quero me prolongar no assunto aqui, mas você lembra que Jesus falou, ai de vós fariseus, que fazem largas orações, com as franjas largas, entram nas casas das viúvas. Ali Jesus está falando sobre o fato de querer mostrar a super espiritualidade, amém? Ótimo, então, não se atenha à vaidade espiritual, é um voto de você e Deus, particular entre você e Deus. Mais uma coisa, creia que aquilo que você está fazendo no seu jejum, você creu no teu coração que Deus vai ouvir, e Deus vai se atentar para você e vai recompensar a sua vida. Amém, igreja? Levante a sua mão e receba. Que o Senhor venha recompensar e abençoar os seus votos de fé, de jejum. Quando você fizer no secreto, o Senhor Deus vai estar lá olhando e recompensando a sua vida. E quem crê, aplauda o Senhor, aleluia. Pastor, eu preciso mesmo jejuar? Vamos para a igreja primitiva, tá? A nossa base sempre como igreja é Jesus como modelo e a igreja primitiva como um norte para nós. Olha o que a igreja primitiva fazia. Atos 13, 2. Atos dos Apóstolos 13, só o verso 2. Aqui é um momento onde a igreja primitiva, eles separavam
os diáconos, os presbíteros, os missionários e os bispos, que traduzido para nós hoje é pastor, das primeiras igrejas. Como que eles tinham certeza quem seriam os próximos líderes a ser levantados? Diz aqui, ó. Enquanto adoravam ao Senhor e jejuavam, repete comigo, e jejuavam. Vamos lá, todo mundo de novo. Tá, então a igreja tinha temor no seguinte quesito: Senhor, preciso abrir uma igreja lá em Creta, devo enviar Tito para lá? Sim ou não? Senhor, quero enviar missionários lá para Antioquia, devo separar Barnabé? Devo separar o irmão lá, Saulo? Quem que eu separo, Senhor? Eles jejuavam até eles ouvirem claramente a voz do Espírito Santo falando, ó, pode enviar aquele lá não, aquele não está pronto ainda. E o Espírito Santo dava os nortes, amém? Olha só, enquanto adoravam o Senhor e jejuavam, o Espírito Santo disse, repete comigo, o Espírito Santo falou, de novo, aqui ó, quando você jejua, Deus fala, igreja, Deus responde. Separem-me Barnabé e Saulo para a obra que os tenho chamado. Eles estavam orando por isso. Senhor, me dá uma resposta se eu envio a Barnabé e Saulo. E o Espírito Santo falou, pode separar esses dois e enviar eles. Então às vezes você está pedindo sinal de forma errada. Às vezes o crente é muito místico nesse negócio de sinal. Ah, Jesus, se passar uma borboleta rosa, então é para mim pegar aquele trabalho. Pelo amor de Deus, e não jejua e ora, que é um princípio eterno e bíblico que não muda. Sinal se pede em jejum e oração, não através de uma coisa aleatória da vida. Princípios espirituais básicos de fé, jejum e oração, e abre as escrituras para ver o que Deus fala, igreja. Amém? Então quem jejua naturalmente fica mais perto de Deus. Repete comigo, quem jejua fica mais íntimo de Deus. Amém? Então aqui baseado em Atos 13:2, a igreja primitiva jejuava, o Espírito Santo falava e Deus confirmava. Amém? Agora vamos para Joel 2:12. Pode abrir aí o profeta menor Joel, capítulo 2, verso 12. Aqui já é Deus pedindo, nos dias de Joel, o profeta, o desejo do coração dele. Olha o que Deus pede. Agora, porém, declara o Senhor, voltem-se para mim, de todo o coração, com jejum, lamento e pranto. Amém? Repete comigo, assim diz o Senhor, voltem-se para mim, de todo o coração, com jejum, lamento e pranto. Jejum também mostra que a pessoa está arrependida. Porque se jejum é humilhar a carne, errar, estar arrependido, já vi muita gente chorando e não estando arrependida. Já vi muita gente chorando e fala, pastor, vem cá, quero uma oração porque eu pisei feio na bola. E a pessoa está aos prantos ali chorando, mas daqui 6 meses está fazendo a mesma coisa de novo. Não estava arrependida. Arrependimento é se humilhar, falar, eu errei, tem uma consequência, vou ter que passar por essa consequência agora, mas se eu pudesse voltar lá no meu passado, eu não fazia o que eu fiz. Estou arrependido de verdade, não quero fazer o que eu fiz. E jejum é um dos sinais que a pessoa está se humilhando para Deus, falando, Senhor, errei, me perdoa. Naturalmente, aqui em Joel está dizendo o quê? Quem jejua fica mais íntimo de Deus. Vamos repetir de novo, quem jejua fica mais íntimo de Deus. Vamos lá, mais um motivo, o porquê você deve jejuar, apesar de não ser um mandamento e ser opcional. Lembra que Jesus falou? Quando? Tá? Mais um motivo, para clamar um milagre urgente. Tá bom? Isaías capítulo 58, verso 9. A gente vai terminar provavelmente com esse capítulo inteiro, mas eu quero pegar só o verso 9 aqui. Olha o que Isaías diz aqui.
Isaías 58, verso 9. O contexto inteiro, depois a gente vai ler todo o capítulo, é como jejuar. E aqui é Deus respondendo. Quando você jejuar, né, do verso 1 a 8, que a gente já vai ler, diz assim, ó: então você clamará ao Senhor e Ele responderá. Levanta a mão e repete. Vale a pena você repetir profeticamente sobre a tua vida. Quando eu jejuar, Deus responderá. Amém? Olha essa próxima parte aqui, ó. Você gritará por socorro e Ele dirá: aqui estou. De novo, levante sua mão. Quando eu estiver em desespero, Deus me responderá: aqui estou. Olha que lindo, igreja. Se você, olha só, aí vem a parte condicional. Se você eliminar do seu meio o jugo opressor, o dedo acusador e a falsidade do falar. Depois a gente já vai entrar aqui em como não jejuar, tá? Daniel 9:3. Daniel também falando sobre jejum aqui. Maravilhoso esse texto. Depois disso, voltei-me para o Senhor Deus, a fim de buscá-lo com orações e súplicas, com jejum, em pano de saco e coberto de cinzas. Veja que o jejum ele está ligado a contrição, arrependimento e clamar a intervenção de Deus. Amém, igreja? Mais um que confirma aqui para nós, Daniel. Esther 4,16. Mais um caso aqui conhecidíssimo pela igreja. Quando Esther ela está sendo perseguida ali no reino persa, ela se levanta em clamor a Deus, e olha a petição que ela faz, igreja: vá, reúna todos os judeus que estão em Suzã e jejuem em meu favor. Repete comigo: e jejuem em meu favor. Vamos lá, de novo. Quem aqui concorda que Esther foi uma grande mulher de Deus? Levanta a mão. Quem aqui concorda? Foi uma grande mulher de Deus, né? E ela teve a humildade de dizer assim, ó: jejua em meu favor. Será que eu e você, meros homens e mulheres mortais, que estamos engatinhando na fé, será que a gente não precisa que alguém jejue por nós também? Sim ou não? Se Esther pediu, amém, igreja? Não comam nem bebam. Aqui está claro, explícito. Jejum é não comer e nem beber. No caso dela ali, durante 3 dias e 3 noites. Eu e as minhas criadas jejuaremos como vocês. Depois disso, irei ao rei, ainda que seja contra a lei. Se eu tiver que morrer, morrerei. Então, Esther foi por desespero. Já fiz o que tinha que fazer, não deu certo. Busquei uma direção, não deu certo. Coloquei a minha mão humanamente onde precisava, não deu certo. Agora eu vou para o desespero, eu vou para o jejum por oração. Amém, igreja? Esdras 8:21. Também mais um que vai para o desespero aqui. Esdras. Só o verso 21. Está na sua Bíblia aí, Esdras, achou? O pessoal da aula de teologia aí, eu estou cobrando ele saber de cabeça todos os livros da Bíblia. Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Josué, o Vini decorou, né, Vini? Fui na lavação ontem ali e falou de cabeça, né, os 22. Glória a Deus, Vini. Isso aí, está decorando de 5 em 5 por aula. Esdras 8:21. Ali, junto ao rio de Ahava, proclamei um jejum para que nos humilhássemos diante de nosso Deus e pedíssemos uma viagem segura para nós e os nossos filhos com todos os nossos bens. Amém, igreja? Olha que maravilhoso. Esdras tinha uma viagem que seria uma viagem de risco, de perigo para a vida dele. O que ele fez? Senhor, eu tenho uma viagem que eu posso morrer nessa viagem. É risco para mim. Então eu te apresento um jejum para que eu possa ir e o Senhor guarde a minha viagem. O que acontece? Foi uma viagem bem sucedida. Esdras chegou no lugar e você conhece todo o livro de Esdras. Amém? Deus abençoou ele e honrou ele nessa viagem.
Amém, igreja? Então tá aí mais um motivo. Vai fazer uma viagem? Jejua. Jejua pela sua viagem. Olha só quantas direções maravilhosas a palavra de Deus nos dá. Amém, igreja? Segundo Crônicas 20, só o verso 3. Alarmado, Josafá decidiu consultar o Senhor e proclamou um jejum em todo o reino de Judá. Você conhece a história? Nós temos ali Judá contra 2 reinos inimigos que estavam vindo para lutar contra Judá. Só que Judá era menor em tamanho de guerra no exército. Eles jejuaram, oraram e começaram só pegar os seus instrumentos e adorar a Deus. E ali o próprio Deus confundiu os inimigos, eles atacaram uns aos outros. Por que que Deus deu vitória para Judá? E o mesmo Deus está aqui hoje na comunidade Hope querendo te dar vitória, estratégias para a sua vitória, porque aquele povo jejuou, orou e buscou a face de Deus. A resposta de Deus para a sua vida é uma: jejue e ore, Deus vai operar na sua vida. E quem crê, aplauda com força. Glória a Deus. E mais um motivo, e o último motivo, por que jejuar? Para Deus trazer libertação na sua vida. Mateus 17, 21. Aí agora só o versículo. Tá a referência aí? Amém? Isso. Show. 6 dias depois, Jesus tomou consigo... Não, perdão. É 17, 21. Tá o 1 aí. Tranquilo. 17, 21. Acho que muda a versão ali, Vilcinho. Pode pegar uma Almeida ali, não tem problema. Talvez na NVI não abriu o versículo. Achou? Espera aí que eu vou abrir aqui então. Pode abrir na sua Bíblia aí, Mateus 17, 21. Diz assim, ó: mas esse tipo de demônio só pode ser expulso por meio de oração e jejum. Ó, vou ler nessa outra aqui, ó. Porém, esta espécie não sairá se vocês não tiverem orado e jejuado. Veja aqui, ó, que o jejum está atrelado à oração e a oração atrelada ao jejum. Amém, igreja? Amém? Pastor, só orar tem poder, sim ou não? Carta de Tiago diz: a oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Só orar já tem muito poder, mas se você orar e jejuar, vem muito mais poder sobre a causa. Amém, igreja? Então a oração acrescida de jejum é você liberar poder sobre o seu desespero, o seu clamor urgente diante de Deus. Agora, vamos entender aqui como jejuar e não jejuar. É o último texto aqui que nós vamos ler. Está em Isaías 58, o capítulo inteiro é curtinho, tá? Isaías 58, a partir do verso 1, você pode acompanhar aí, vale a pena abrir na sua Bíblia. O negrito da sua Bíblia vai estar assim, ó: o jejum que agrada a Deus. Amém? Vamos repetir: o jejum que agrada a Deus. Nós vamos ler aqui o jejum que Deus quer, tá? Não é o jejum que eu quero dar. Ali é o jejum que Deus deseja que você faça. Achou Isaías? Não vou ler aqui, tem problema. 58, tá, igreja? Glória a Deus, né? Vamos lá, o jejum que agrada a Deus. Vou ler na NAA aqui. Achou? Aí, ó, vamos lá. Na NAA.
grite a plenos pulmões, não se detenha, erga a voz como a trombeta, e anuncie ao meu povo a sua transgressão, e à casa de Jacó os seus pecados. Mesmo nesse estado ainda me procuram dia a dia, têm prazer em saber os meus caminhos. Como povo que pratica a justiça e não deixa o direito do seu Deus, perguntam-me por sentenças justas, tem prazer em se aproximar de Deus. Aí a partir do verso 3 aqui, olha só. Muda para o 3 ali, Vilcinho, olha só. A partir do verso 3 aqui, a nação perguntando para Deus assim, ó. Por que jejuamos se tu nem notas? Eles estavam jejuando e não estavam dando respostas. Repete comigo, há um jejum que Deus não responde. De novo, vamos lá. É esse aqui, ó, você vai ler aqui e vai entender, tá? Por que jejuamos se tu nem notas? Por que nos humilhamos? Você já aprendeu que jejum é humilhação. Se tu não levas isso em conta, acontece que, agora vem a resposta. No dia em que vocês jejuam, vocês cuidam dos seus próprios interesses. Está aqui o porquê que eu dei a sugestão de você se abster totalmente. Está jejuando, desliga eletrônico, TV, internet, abre a Bíblia, fica adorando, buscando a Deus. Se puder, jejue totalmente num momento que você está a sós com Deus, para você estar totalmente conectado com Deus, amém, igreja? Amém? Aqui Deus está falando, você está jejuando, mas sua cabeça está em outros lugares, isso aí não adianta nada, tá bom? E oprimem seus trabalhadores, no caso ali, eram patrões que, mesmo jejuando, eles desciam um chicote no lombo dos empregados. Deus estava falando, tá, mas isso adianta alguma coisa? Vocês estão fazendo algo espiritual, mas não estão consagrando a mim o coração de vocês. Pode passar. Eis que vocês jejuam apenas para discutir, brigar e bater uns nos outros. Então está aqui, jejua, mas chega em casa e discute com a mulher e com o marido. Esse jejum Deus já não valeu de nada. É o período que você tem que estar mais conectado a Deus. Adianta, vamos lá, igreja, adianta eu jejuar e xingar os outros? Sim ou não? Adianta eu jejuar e brigar com os outros? Eu estou praticando algo puramente espiritual e agindo na carne, é o que Deus está falando. Esse jejum não me agrada, não faz sentido para mim. Jejuando assim, como hoje, o clamor de vocês não será ouvido. Está aqui a resposta em Isaías. Se você jejuar, mas tiver atos carnais, Deus, não vou responder. Pode passar. Seria esse o jejum que escolhi? Uma pergunta de Deus para a nação. Que num só dia a pessoa se humilhe, incline a sua cabeça como junco, estenda debaixo de si pano de saco e cinza. É isso que vocês chamam de jejum e dia aceitável ao Senhor? Será que não é esse o jejum que escolhi? Agora Deus está dizendo, vou te explicar qual que é o jejum que eu quero. Que vocês quebrem as correntes da injustiça, tá? Agir com justiça perante o próximo. Quem que é o próximo? A pessoa que está mais perto de você. Marido, esposa, filho, colega de trabalho, amém? Agir com justiça, não ser injusto. Desfaçam as ataduras da servidão, tá? Sem oprimir ninguém, amém, igreja? Deixem livres os oprimidos e acabem com todo tipo de servidão no período de jejum. Será que não é também que vocês repartam o seu pão com os famintos? É período também de fazer boas obras, fazer obras espirituais, fazer obra de Deus enquanto você está em jejum, amém? Recolhem em casa os pobres, desabrigados, vistam os que se encontrarem nus e não voltem as costas ao seu semelhante. Tem muita gente dentro da igreja que jejua e quando entra da porta para dentro vira a cara por irmão na igreja. É melhor nem jejuar. Melhor nem jejuar. Vai lá e resolve a causa primeiro e depois jejua. Porque senão a Bíblia chama isso de voto de... Vamos lá, igreja? Voto de tolo. Deus fala, eu nem vou ouvir. O próprio Jesus falou, se você tem uma oferta, e quem aqui acredita que oferta e dízimo ajuda a igreja a se manter de pé? Quem aqui acredita nisso?
Glória a Deus, a igreja está de portas abertas porque há oração, aos obreiros e há a sua contribuição financeira para a igreja se manter. E a contribuição financeira é algo muito importante. Jesus falou, mesmo que você tenha uma contribuição financeira para entregar, que vai ser bênção na igreja, mais importante do que isso é ir lá e resolver a causa com o teu irmão, que está desajustada, que não adianta você contribuir, que Deus vai se agradar, mas você está de cara burrada, amarrada, brigando, tendo contenda, tendo picuinha com os irmãos. Então antes de jejuar, resolve isso. Amém, igreja? Antes disso, limpa o terreno. Não adianta o terreno estar sujo para jogar a semente do evangelho. Pode passar. Aí vem a parte que todo mundo gosta, que você pinta lá de amarelinho na sua Bíblia, né? Do verso 8 para frente. Só que do 8 para frente tem que ter cumprido do 1 ao 7, amém, igreja? Vamos repetir? Isso. Para Deus cumprir o verso 8. Vamos lá, todo mundo. Para Deus cumprir o verso 8, eu preciso obedecer do verso 1 ao verso 7. Amém? Dê um aplauso a Jesus com força agora. Aleluia. Santo é o Senhor. Então, resolve a picuinha. Resolve não ficar virando a cara por irmão. Trata com respeito. Trata a mulher bem. Trata o marido bem. Se separa, se conecta com Deus. E aí jejua. E aí você está fazendo certo. E aí você não está fazendo de qualquer jeito não. Então a luz de vocês romperá como a luz do alvorecer. E a sua cura brotará sem demora. Cura física, cura na alma, cura espiritual. Vem sobre a tua vida. Não há demônio, não há grilhão, não há porta, não há potestade, principado que se prostre quando a pessoa obedece a palavra de Deus. A justiça irá diante de você. Se tem uma causa na justiça, se tem alguma coisa pendente, Deus vai lá e resolve, igreja. Aí é um jejum que o próprio Deus intervém e te dá a vitória. E a glória do Senhor será a sua retaguarda. Deus vai estar junto com você nesse jejum. A presença de Deus vai contigo. Então vocês pedirão ajuda e o Senhor responderá. A gente leu tudo isso, né? Gritarão por socorro, ele dirá, eis-me aqui. Se tirarem do meio de vocês todo tipo de servidão, o dedo que ameaça a linguagem ofensiva. Isso aqui vale para essa geração hoje, que fica só de indiretinha lá em Instagram e status de WhatsApp lá. Não é para ficar de indiretinha, senão Deus fala, não, nem jejua, nem vou atender. Se abrirem o seu coração aos famintos e socorrer os aflitos, então a luz de você nascerá nas trevas. Pode ser uma situação difícil, igreja, uma situação profunda, difícil, que não tem como resolver. O próprio Deus vai lá e vai te dar a vitória, se você fizer da forma que o agrada. E a escuridão em que você se encontra será como a luz do meio-dia. O Senhor os guiará continuamente, lhes dará de comer até em lugares áridos, secos, e fortalecerá os seus ossos. Vocês serão como um jardim regado, como um manancial cujas águas nunca secam. Deus vai te abençoar e abençoar e abençoar e abençoar, que vai ser medida, sacudida, recalcada, transbordante. Não vai ter onde guardar. E vai ser como Pedro, que aquela pesca foi maravilhosa, tinha tantos peixes no barco, que o barco ia afundar. Ele gritou, falando, traz mais barco, que está sobrando. Quando eu obedecer a voz do Senhor e limpar o terreno antes de jejuar, igreja, aí sim você vai reconstruir antigas ruínas. Pastor, me converti agora, quero pregar nas bocas de fumo. Não, primeiro obedece, primeiro faz o que é certo, primeiro se submete. Pastor, eu estou com o casamento faz 1 ano bem, agora quero pregar para outros casais. Não, senta e aprende, deixa Deus limpar o terreno, deixa Deus deixar a sua vida bonitinha. Aí depois você vai reconstruir outras ruínas assoladas. Há tempo de sentar e aprender, igreja, e há tempo de se levantar e ensinar. Amém? Vamos repetir isso. Há tempo de sentar e aprender, e há tempo de se levantar e ensinar. Essa geração não quer esperar, não quer fazer, mas não quer passar pelo processo.
não quer esperar, não quer ser tratado, tratada, não gosta de ouvir coisa que a verdade do evangelho às vezes vai ferir, mas vai curar a pessoa para que aí ela possa reconstruir antigas ruínas, levantar fundamentos de muitas gerações, e serão chamados reparadores de brechas, restauradores de veredas, para que o país se torne habitável. Se vigiarem os seus pés para não profanarem o sábado, se deixarem de cuidarem dos seus próprios interesses. Repete comigo: deixar de cuidar dos seus próprios interesses. Servir a Deus é muitas vezes abrir mão dos próprios interesses. Quinta-feira você podia estar em qualquer outro lugar, você está na casa de Deus, abrindo mão dos teus interesses. E todas as vezes que aqueles que se achegam a Deus abrem mão dos seus interesses para buscar o reino de Deus, o Senhor Deus diz: eu não lançarei nenhum fora. Todo aquele que vier até mim terá o seu galardão, igreja. Há uma porção para a sua vida pela tua fé hoje, para o dia de hoje. Você veio para a casa de Deus hoje buscar respostas. Está aqui a resposta da palavra de Deus, a profecia da palavra de Deus. Jejue e ore, conserte a sua vida, e o Senhor Deus vai te levantar. A sua luz será uma luz brilhante. As bênçãos de Deus virão, transbordarão sobre a sua vida, sobre a sua casa, para frente e para os lados. Você vai largar suas tendas, igreja. Se chamarem o sábado de meu prazer e santo dia do Senhor digno de honra, se guardarem o sábado, não seguindo seus próprios caminhos, não pretendendo fazer a sua própria vontade, nem falando palavras vãs, então vocês terão no Senhor a sua fonte de alegria. Eu os farei cavalgar nos altos da terra e os sustentarei com a herança de Jacó, seu pai, porque a boca do Senhor o disse, igreja. Quem recebe essa palavra, aplauda Jesus com força. Deus quer te abençoar, Deus vai te abençoar. Apenas obedeça a palavra do Senhor. Indo ao fim aqui, igreja, exemplos, nós não vamos abrir na Bíblia porque não dá tempo, mas só vou citar exemplos de personagens bíblicos que jejuaram. Moisés, 40 dias, Elias, 40 dias, Jesus, 40 dias, Daniel, 21 dias e 10 dias, 2 jejuns diferentes. Esther, nós lemos aqui 3 dias. Davi, 7 dias. Esdras e Neemias, não mostra o período, mas jejuaram e Deus foi com eles. Paulo, 3 dias. Ana, a profetisa, esse vale a pena abrir, tá? Lucas 2,37, só esse versinho aqui. Ana, não a mãe de Samuel, a profetisa do Novo Testamento. 2,37. Lucas 2,37. Vamos ver a vida desta senhorinha, uma idosa na igreja, tá? Agora, Ana era viúva de 84 anos, ela não deixava o templo, repete comigo, Ana não deixava o templo. Agora olha só, mas adorava noite e dia com jejuns e orações. Repete comigo, ela adorava com jejuns. De novo, com jejuns. Vamos lá, mais uma vez, igreja. Ela adorava, jejum é adoração a Deus. Não é só música que é adoração, não é só dança profética que é adoração, não é só teatro que é adoração. Quando você jejua, sobe um incenso agradável a Deus, e Deus se agrada quando você faz da forma certa, igreja. A nação de Israel jejuava um dia inteiro no período de Yom Kippur. Vitórias que eu particularmente tive, igreja, com jejuns e propósitos. Em alguns períodos eu fiz propósito, que não tem nada a ver com jejum. Tantos poucos dias lá, na minha, dizer assim, juventude, eu ia muito para a praia, pegar onda, fiquei alguns períodos ali, né, Adriano? Vou abrir mão do surf agora um pouquinho, vou abrir mão de ir na pista de skate, fazer uns propósitos ali, vou abrir mão de uns dias de internet, e Deus me respondia através de propósitos. Propósito é bênção, amém, igreja? Você pode fazer. Pastor, que propósito eu posso fazer? Tudo aquilo que te desconecta de Deus. E varia de pessoa para pessoa. Tem pessoa que, se pegar um telefone na mão, perdeu 4 horas ali, que podia ser 4 horas de oração e leitura da palavra. Então, às vezes, mais vale você fazer um propósito
para te aproximar de Deus do que ficar uma refeição sem comer e perder 4 horas ali de bobeira. Já tive uma libertação poderosa na minha vida. Quando recém me converti, eu estava tendo uma série de pesadelos, e eu orava a Deus, falava: Senhor, eu não quero mais ter esse tipo de sonho. E orava, e falava: Senhor, por favor, arranca de mim isso. E eu comecei a fazer alguns propósitos, e junto com isso, eu fazia vigílias de oração, clamando a Deus. E eu me lembro o último dia, eu lembro exatamente o último dia que eu botei a cara no chão, literalmente a cara, a testa no chão, falei: Senhor, por favor, arranca de mim isso. Nunca mais tive aquele tipo de sonhos. Lá no início da minha conversão, eu já tive respostas de causas praticamente impossíveis. Depois que nós assumimos a igreja, o pastoreio da igreja, que eu precisei de respostas da parte de Deus, que homem nenhum podia me dar resposta, que eu precisava que Deus falasse, X, Y, Z. E foi através do jejum da oração que Deus respondeu claramente como eu precisava agir e fazer. Então, meu irmão, minha irmã, jejuar é para ontem. Repete comigo: jejuar é para ontem. Se comprometa a jejuar, meu irmão, minha irmã. Se a sua vida de jejum está fraca, Deus te trouxe hoje para a igreja para te ativar de novo. Amém? Vamos ficar de pé, eu quero chamar o louvor. Hoje, nessa noite, eu quero